Olá, tubarões! Estamos de volta no nosso Papo de Tubarões e hoje eu recebo um tubarão que eu conheço há muitos anos e que cada vez que eu encontro me ensina alguma coisa. Mas assim, não me ensina pouco não, hein? Então você fica ligado porque hoje você aprendeu muito sobre tendência e sobre inteligência artificial. Com quem conhece muito desse assunto e com quem manda nesse mundo nesse assunto. Nós estamos falando aqui com o Fábio Coelho, presidente do Google. Obrigada, Fábio, pela presença. Muito bom receber você aqui no Papo de Tubarões. Cris, é um prazer estar aqui contigo. Espero que esse papo seja gostoso para você, para mim e para todo mundo. Com certeza. O Google é um grande aspiracional para todo mundo. Conhecer o que vocês fazem, o que vai ser, o que vai acontecer, como é que vai ser daqui para frente. Porque tudo que vem de tendência, a gente aprende no Google. Então, ter você aqui para nós é uma grande honra para poder saber o que vai acontecer daqui para frente. Fábio, antes de qualquer coisa, conta pra gente quem é o Fábio Coelho. O Fábio Coelho é um homem brasileiro de Vitória, do Espírito Santo, que, como criança, era tímido, muito trabalhador, muito esforçado e rodou pelo mundo inteiro. Eu morei já no Peru, morei nos Estados Unidos mais de uma década. Voltei para São Paulo em 2009. Trabalhei em várias indústrias, trabalhei em produtos de consumo, trabalhei em telecomunicações, trabalhei no setor financeiro, estou com internet desde 2005 e que há 13 anos eu estou liderando a operação do Google no Brasil. E aí, Cris, vem aquela questão, né? Quem é e o que você está fazendo? Eu, no fundo, eu sou mais um brasileiro que está aí trabalhando, tentando ajudar a melhorar o nosso país. Por ter chegado numa cadeira, eu estou presidente do Google, eu sempre falo isso, eu não sou presidente do Google, eu estou presidente do Google. Estou presidente do Google há 13 anos no Brasil e eu tenho muito prazer em dividir lições dessa história de longevidade que me fez chegar nessa posição e me fez me manter nessa posição. Porque a gente sempre fala que tão importante quando chegar no lugar legal é se manter num lugar legal. Assim como para os empreendedores, tão importante quanto ter um bom projeto é fazer com que aquele projeto possa gerar frutos, crescer, se desenvolver, né? Perpetuação, exatamente. Mas você tem 25 anos de Google, na verdade. Não, o Google tem 25 anos. Eu tenho 13 anos de Google. Você tem 13 anos de Google. 13 anos de Google, exatamente. É bastante tempo. Você viu todo esse crescimento exponencial dessa ferramenta que a gente não consegue viver sem. Eu entro no Google pelo menos 10 vezes por dia. É impressionante. A gente realmente precisa dele para várias coisas, o dia inteiro. Para comprar, para e-commerce, eu entro em qualquer e-commerce através do Google. Quando eu vou pesquisar qualquer coisa que eu quero saber da cidade, das pessoas, do lugar, é o Google. É incrível. Eu fui para Boston, que eu estava te contando, e eu entrava no Google o dia inteiro. Qual restaurante que eu vou, onde eu tenho posto de gasolina. É incrível. Olha, Cris, é bacana, mas não é só o Google, né? Essa é uma plataforma utilitária. A empresa Alphabet, que é a dona do Google, é também dona do YouTube, do sistema de mapas, do Gmail, do Android, do Chrome. E essas soluções, elas têm um conceito por trás, que é o conceito de produto utilitário, de solução utilitária, que significa o teste da escova de dentes. Significa que você tem que ter e tem que usar várias vezes por dia, porque aquilo é relevante para você tomar melhores decisões. A gente tem muito orgulho dessas soluções, por um motivo muito simples. Ela permitiu que as pessoas tivessem mais acesso ao conhecimento. E aí eu vou contar uma história que eu acho que é importante. Eu participei desse momento desde lá de trás, antes de entrar no Google. Você ainda era nova na época. Eu não era nascida, na verdade. Mas na época, lá pelos anos de 97, começou um processo no Brasil chamado de universalização da telefonia. Foi quando foi lançada a banda B no Brasil, telefonia celular. E aquilo foi a primeira grande prova de democratização do acesso. Eu costumo dizer que no mundo, especialmente no Brasil, nós tivemos 3 democratizações ao mesmo tempo. Primeiro, a do acesso, quando a pessoa tinha um telefone celular pré-pago, e o brasileiro, naquele momento, ele se sentia cidadão, porque ele podia receber uma ligação que podia gerar um emprego, um bico, uma notícia de um parente. Às vezes a ligação ela era a cobrar, né? A pessoa ligava para o telefone celular, mas você estava conectado.
Isso começou lá pelos anos de 97, 98 e explodiu a partir de 2007, quando teve o advento do iPhone. O iPhone, que foi lançado há 17 anos atrás, ele mostrou que era possível não apenas as pessoas terem um acesso para elas usarem voz, mas teve uma explosão do consumo de dados. Aí você passou a ter vídeo, você passou a ter outras coisas. De repente, a gente viu que todo mundo com o smartphone, para isso o Android teve um papel fundamental, o Android, que é a plataforma do Google, que hoje mais de 80% dos telefones celulares brasileiros são Android, porque, como é um sistema operacional aberto, ele permitiu um barateamento dos custos de telefonia celular. Praticamente todo brasileiro hoje tem um telefone celular. Todo brasileiro que pode ter tem um telefone celular. E isso, essa democratização do acesso, ela permitiu que as pessoas não apenas consumissem conteúdo, fizessem buscas e tal, mas que elas começassem também a buscar uma democratização da mídia. Em vez das pessoas assistirem só um modelo de comunicação, isso foi fundamental, porque você passou a ter aí as pessoas também produzindo conteúdo. Hoje, 140 mil famílias no Brasil vivem por causa do YouTube. O YouTube remunera os produtores de conteúdo, os famosos YouTubers. E o YouTuber é uma forma de você mostrar que os conceitos mudaram, os conceitos de beleza mudaram. Você que é um especialista de beleza, na época que a gente tinha uma mídia tradicional, o que ia para a televisão era uma ditadura. Era um modelo de beleza que era assim, esse é o padrão. Hoje a gente sabe que os padrões são vários, são múltiplos. E aí você começa a celebrar a diversidade, começa a celebrar a inclusão, pessoas diferentes, com paixões diferentes, com estilos diferentes, com caras diferentes. Terem o seu próprio canal e poderem seguir um canal que fala com ela diretamente, que são um nicho em algum momento. Você gosta de violino? Tem gente que vai produzir para violino. Eu gosto de pegar onda. Então, eu não sou um grande surfista, mas eu pego onda direitinho. Eu adoro acompanhar os campeonatos de surf, seja um campeonato de surf ao vivo, ou seja, pessoas que vão me dizer como melhorar a minha técnica, sabe? Tem canais para isso na internet, no YouTube. E essa é uma das plataformas que eu estou usando como exemplo. E, finalmente, aí vem a terceira parte, então, a democratização do acesso, que levou à democratização da mídia, e vem a terceira parte na qual você tem um papel importante, que é a democratização da capacidade de empreender. As pessoas com mais acesso à informação, com mais acesso ao conhecimento, elas puderam empreender mais, resolver os problemas que elas veem que estão perto delas, mas que você não pode esperar o poder público ou uma grande empresa resolver. Aí apareceram todas essas startups maravilhosas. Então, é muito bacana participar desse momento, representando uma empresa que tem esses produtos utilitários, que ajuda o Brasil, o brasileiro, a estar conectado e exercer uma cidadania mais plena. E o Google tem um fator fundamental para os empreendedores, porque além de, claro, ele mostrar as oportunidades e ter um caminho encurtar caminho nesse aspecto, é um canal de venda muito poderoso, porque tem muita busca, e se você estiver e conseguir ranquear o seu produto dentro da busca do Google, ele tem um fator muito poderoso de venda. Então, para as empresas participarem desse canal de busca, é fundamental. Muita empresa vive disso hoje. É verdade. O que você observa é o seguinte. Primeiro, as empresas têm que ter uma presença relevante no ambiente digital. Tudo começa com uma solução relevante, né? Você tem que estar resolvendo algum tipo de problema, provendo algum tipo de serviço. A partir daí, a sua presença digital é importante. E aquela presença digital, que é ter um bom site móvel, uma boa página em qualquer uma das redes sociais ou uma presença no buscador do Google, quando aquilo é indexado, se houver alguém buscando o tipo de serviço que você oferece, você vai aparecer. E essa é a parte orgânica da busca. Por exemplo, eu tenho um dentista aqui pertinho, aqui em Pinheiros, aqui em São Paulo. Essa dentista, eu perguntei a ela, como é que você obtém clientes novos? Ela falou, Fábio, eu não preciso de muitos clientes novos, porque eu tenho uma clientela muito fiel. Mas quando eu preciso de clientes novos, normalmente tem duas formas deles chegarem até aqui. Assim, ou é o boca a boca, parece até um trocadilho, né? Dentista falando de boca a boca, ou é uma propaganda boca a boca, ou então eu uso o Google. E aí eu uso o Google, vou lá, as pessoas estão buscando dentista em Pinheiros, elas vão me encontrar
e ela vem até mim, e aquilo é a maneira mais fácil que eu tenho, porque eu não estou falando, não tem a perda de você estar falando com alguém que não está buscando aquele tipo de serviço. Então, esse tipo de comunicação altamente eficiente, ela é muito boa para os pequenos e médios negócios, não apenas para os grandes negócios, mas para os pequenos e médios negócios também, onde eles conseguem, com um custo de entrada baixo, Pois é. encontrar o seu público. Que é uma coisa que democratizou, porque antigamente, se você quisesse fazer uma publicidade de um produto, você tinha que entrar numa grande emissora de televisão, onde os valores eram completamente proibitivos. Eu lembro que teve épocas onde o Jornal Nacional, que era o caminho, né, onde todo mundo queria anunciar, o grande objetivo de qualquer empresa, vou pôr meu comercial no Jornal Nacional, custava, sei lá, 200, 300 mil reais o segundo. Hoje, qualquer empresa pequena, média, consegue colocar a sua página num buscador do Google e se apresentar. E eu faço muita mentoria e aula de empreendedorismo para médicos, para autônomos, porque tem muita gente que não aprende empreendedorismo na escola de medicina, de advocacia, então eles vão buscar esses cursos de gestão nas nossas plataformas. E aí, ali, conversando, 50% dos clientes vêm pela mídia social. 50% dos clientes vêm pela mídia social. É muito grande o número. Então, é uma oportunidade muito, muito grande que o Google dá para que essa pessoa consiga, com pouco dinheiro, fazer uma publicidade que é eficaz, que funciona. Né? É verdade. E a gente tem feito melhoramentos contínuos na plataforma, tanto na busca quanto nas outras plataformas que nós temos no YouTube, porque cada vez mais você tem um usuário que está mais interessado em ter soluções que são direcionadas a ele ou a ela. E cada vez mais você tem pessoas que não querem a publicidade de interrupção. Aquela publicidade de interrupção que você está vendo alguma coisa e ela tem um intervalo comercial, ela aparece e te atrapalha. Veja bem, Cris, a mídia tradicional ela tem o seu espaço, porque ela também ajuda, o ambiente de publicidade ele é muito importante, porque ele ajuda a financiar um ecossistema de produtores de conteúdo. A gente acredita nisso. Então, nós temos, hoje em dia, da nossa forma, da forma de uma empresa digital, nós temos parcerias com as empresas de mídias tradicionais, também com as empresas jornalísticas, né, os grupos jornalísticos, de forma que a gente estimule o jornalismo de qualidade, porque isso é importante para o nosso país. Sim. É importante para o nosso país que a gente tenha o jornalismo de qualidade valorizado, e uma das maneiras é você ter parcerias com as quais nós ajudamos eles a fazerem essa migração para o ambiente digital. Uma outra maneira é ajudando diretamente a que os jornalistas de alta qualidade, os portais, os publishers de alta qualidade também possam ser empreendedores. Isso funciona muito bem. Agora, vamos falar um pouquinho de inteligência artificial. Tá. Acho que a gente teve grandes transformações no mundo, né? Uma delas, com certeza, foi a entrada do celular, da internet primeiro, dos computadores, etc., pessoais, do telefone, e agora eu acho que a grande transformação vem com a inteligência artificial. E o Google é um grande líder nessa tecnologia. Conta um pouquinho para a gente sobre como você vê essa transformação. Tá. Eu acho que é importante trazer alguns conceitos sobre inteligência artificial que talvez não estejam tão claros para as pessoas. O primeiro Muito é o seguinte: importante. Nós, no Google, já usamos inteligência artificial há 7 anos. Tá? A inteligência artificial ela tem a ver com uma série de modelos que ajudam, através da quantidade enorme de dados que estão disponíveis, que ajudam a gente a formular soluções para problemas. Exemplos pequenininhos, eu vou dar alguns exemplos singelos antes da gente chegar no dia de hoje. Quando a gente começou a utilizar, quando as pessoas vão utilizar o buscador para falar sobre Black Friday, nem todo mundo sabe escrever Black Friday. Tinha gente que escrevia Black com B-L-E-K, B-L-E-C-K-I. Naturalmente, são tantas buscas que o sistema já sabe que quando a pessoa está buscando Black Friday, a gente dizia, aparece assim, você quis dizer isso? Aquilo é uma rotina de inteligência artificial. Da mesma forma, quando você vai ver um vídeo no YouTube, imagina a quantidade de vídeos que tem no YouTube. Por que aqueles vídeos chegam tão rápido? Você bota lá, eu quero ver um vídeo
do futebol da Copa de 70. Vamos pegar uma Copa que a gente vê menos, de 66, de um jogo da seleção contra Portugal. Aquele vídeo está guardado num lugar, todo o sistema de arquivar vídeos para você ter acesso, para entender o que está mais perto, que tudo aquilo é montado através de inteligência artificial. Tem um monte de soluções de inteligência artificial que hoje em dia significa o seguinte: depois da revolução do celular, a próxima revolução foi a da nuvem, onde as empresas podem guardar uma grande quantidade de informações. Essa grande quantidade de informações, a nuvem, na verdade, ela é mais segura, ela é protegida e ela é escalável. Você não está guardando as coisas num servidor dentro da sua empresa, você está guardando as coisas dentro do ambiente. Você tem um data center ou vários data centers conectados ao redor do mundo que guardam esse tipo de informação. Então, você pode acessar uma informação que está no Brasil, ou ela pode estar num data center um pouco mais longe, porque tem vários níveis de hierarquia de busca. Pois bem, no momento que você tem uma quantidade enorme de dados, porque nós somos hoje em dia mais de 4 bilhões de pessoas no planeta usando a internet. No momento que você tem isso, os padrões de comportamento, de busca, de acesso, eles permitem que a gente tenha modelos que conseguem identificar padrões e trazer soluções. Isso mudou dramaticamente a partir de novembro de 2022, quando essas soluções que estavam disponíveis para dentro das empresas, que o Google tinha todos os seus produtos com inteligência artificial, inclusive soluções de publicidade, apareceu o fenômeno da OpenAI, e hoje você tem aí o ChatGPT, que é da OpenAI, você tem o Google com o Gemini, que também está disponível, são vários modelos, e isso fez com que as pessoas tivessem acesso ao conceito da inteligência artificial generativa. E isso transformou o mundo, porque as pessoas olham e falam, quer dizer, que tudo aquilo que estava disponível para empresas, que eram soluções que elas pertenciam às empresas, agora está disponibilizado para mim. Então, hoje, o que a gente tem visto é uma corrida para entender como pessoas e empresas podem utilizar da inteligência artificial e da inteligência artificial generativa para a resolução dos seus problemas cotidianos. É isso que a gente tem visto de inteligência artificial. E o Google tem ajudado as empresas e também tem ajudado as pessoas para que elas possam se capacitar nos conceitos mais básicos de inteligência artificial e dentro de um programa que tem 4 estágios de maturidade em relação à inteligência artificial. O que a gente observa, só para fechar esse ponto, porque isso aí dá um papo inteiro, o que a gente observa é o seguinte: o brasileiro ele é super curioso, sempre foi, o brasileiro é ele é um early adopter de tecnologia. Não sei se é porque a gente tem mais problema para resolver, ou porque a gente é curioso mesmo, a gente é muito social, então os brasileiros gostam de buscar soluções para os seus problemas. E os brasileiros abraçaram o conceito da inteligência artificial generativa até de uma maneira mais rápida e mais ágil que outras sociedades. O brasileiro é muito ativo na mídia social em geral, né, como nos outros países. O brasileiro ele é ativo não apenas na mídia social, mas na adoção de soluções de tecnologia. É rápido. Curioso, isso. eles me perguntaram isso essa semana lá na Califórnia, mais uma vez, e eu falei o seguinte: olha, talvez porque o Brasil não seja um país rico e tenha muita volatilidade do ponto de vista econômico, nós temos vários ciclos de volatilidade, sim, dependendo de governos, de políticas de Estado, a gente tem um histórico de inflação e choques econômicos, o que fez com que a gente tente ter o melhor possível. Assim, o brasileiro, ele, dentro do que está no seu controle, a sociedade brasileira ela busca resolver os seus problemas. E isso faz com que as adoções de tecnologia sejam muito rápidas. Por exemplo, o Waze, que é uma solução do Google, ele é muito mais relevante no Brasil do que nos Estados Unidos, por exemplo. Porque nós temos mais engarrafamento, as pessoas têm que buscar... mal sinalizado, as estradas, as ruas. As pessoas têm que buscar soluções porque a gente tem que resolver os nossos problemas. Eu vejo isso por conta de nós sermos um país mais desorganizado, vamos dizer assim. Então, por exemplo, você vai andar na cidade de São Paulo, é quase impossível. Se você não conhecer, você cai num labirinto, porque as ruas são todas meio cruzadas e vão cair... Você vai andar em Nova York,
tem número, tem Quadriculado, quadradinho, se você vai do 3 para o 4, 4 para o 5. Então, Sim. se você quer ir para o 6, você já sabe que é depois do 5. Fica um pouco mais fácil você andar sem o Waze. Em São Paulo, sem o Waze, você chega uma hora que você... Eu que sempre morei em São Paulo, tem bairros que se eu não ligar o Waze, eu não consigo... É não verdade. consigo chegar. Então, Que é a Avenida Brasil e Henrique Schaumann, você não sabe o que é a mesma coisa, fora o trânsito, que se você quer fugir do trânsito, você vai para o Waze, pelo amor de Deus, que caminho que eu faço, que eu estou uma hora para... Um dia eu fiquei, acho que foi uma hora e meia para andar do começo da Faria Lima até o final da Faria Lima, que eram o quê? Tem 10 quilômetros, sei lá, 5. Uma hora e meia. Então, tem uma hora que você fala, pelo amor de Deus, Waze, como é que eu faço para sair disso? Mas isso é interessante, Cris, porque ele fez com que a gente acreditasse na tecnologia. Sim. E aí você começa a ver o seguinte, se eu vou num shopping e está lotado, no fim de semana é bem comum nós encontrarmos pelo Brasil shoppings cheios, então é mais fácil eu fazer uma reserva online, porque aí eu vou enfrentar menos fila. Vou fazer uma reserva online, eu vou entrar no site do restaurante. É o restaurante que tem um site, ou uma página, o que for, ele começa a ter uma vantagem. Então, o comerciante começa a entender que a tecnologia funciona a favor dele. O motorista que está num táxi ou até mesmo num aplicativo de transporte, ele começa a entender que se ele usar a tecnologia, ele vai chegar mais rápido, vai oferecer uma viagem mais segura. Com isso tudo, o brasileiro foi adotando, desde as primeiras tecnologias digitais até hoje, você observa que a gente é early adopter. Não, é incrível. Se você, eu fico brincando. Outro dia eu brinquei. Se tropeçar no fio e desligar o Google, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, o Waze, o Brasil para. Ninguém consegue trabalhar, ninguém consegue falar no telefone, ninguém consegue fazer nada, porque são 5 plataformas que a gente precisa delas o dia inteiro. São plataformas utilitárias, sem dúvida. Sim. Não, e o YouTube, com certeza. Ela é uma plataforma muito importante. Me conta uma coisa, tu fala um pouquinho sobre tendências. Eu gosto muito de estudar sobre futurismo. E o que você vê como tendências? Porque, sabe por que eu falo isso? Porque o Google é um grande criador de análise. Eu adoro fazer pesquisas pelo Google. Então, por exemplo, eu quero lançar um produto, eu falo, vamos ver se ele está entre as maiores dores do Google de pesquisa. Qual é o tipo, o que as pessoas estão buscando? Porque a gente tem que ver o que as pessoas querem comprar. E ali você consegue identificar o que as pessoas querem comprar, porque elas estão buscando por ali. Então, se elas estão buscando, é porque elas estão procurando. Se elas estão procurando, tem alguma dor ali que precisa ser resolvida. Então, eu entro sempre ali para ver o que elas estão buscando. Então, quais são as 5 maiores dores do Google agora? Quais são as 5 maiores... Eu sempre pergunto, a pessoa não sei o que, eu falei, tá entre as 5 maiores dores do Google? Eu sempre pergunto isso. Porque é uma forma de você analisar tendências. Eu acho que o Google é uma boa medida para analisar isso. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. O que você vê como tendência para os próximos anos? Olha, essa sua pergunta dá para ir longe com ela, mas se eu tentar articular um pouquinho. Primeiro, o papel do Google é esse mesmo, é um agregado de dados de usuários, mais de 100 milhões de usuários no Brasil que buscam todos os dias muitas coisas. Esses dados têm que ser tratados com o maior respeito possível dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eles são anonimizados, esses dados não são vendidos, não são divididos com ninguém. Mas quando você agrega essa informação agregada permite o entendimento de tendências. O que a gente observa no Brasil recentemente talvez seja fruto do que a gente viveu nos últimos anos, que é a pandemia. A pandemia, ela gera, assim como foi na época da gripe espanhola, 1918, 1917, 18, 19, 100 anos atrás, exatamente, a pandemia ela traz algumas coisas que são típicas de quando as sociedades enfrentam períodos de dureza, onde elas começam a questionar a sua existência e o seu futuro, né? Morreu muita gente na época da gripe espanhola, assim como, infelizmente, morreu muita gente na época da pandemia do Covid. Sim. Algumas coisas que saem depois da pandemia, uma preocupação maior primeiro, com a saúde. Nós não saímos dessa fase ainda. A preocupação com saúde mental, a preocupação com determinadas doenças. Hoje a gente está vivendo no Brasil toda uma situação com dengue, com chikungunya, com... sarampo, né, agora? Algumas doenças voltaram. Então, eu cheguei no avião, no aeroporto, as pessoas falaram, você vê, não sei o que, do sarampo. Eu fiz, gente, sarampo, eu não falo de sarampo desde que eu era criança. Pois é. Então, a primeira área que eu acho que vale a pena a gente observar
é a questão da necessidade das pessoas investirem no maior autoconhecimento em relação à saúde mental e saúde física, e a gente tem visto isso. As pessoas querendo saber um pouco mais sobre doenças, sobre como evitar as doenças, como ter uma vida mais saudável. Isso é consequência da pandemia. Segunda coisa curiosa nesse aspecto, eu acho que tem a ver não apenas com a pandemia, mas tem a ver com mudança climática. A gente começa a ver uma consciência muito maior. Teve dia aqui em São Paulo que a sensação térmica foi de 60 graus. A gente nunca teve isso no planeta. Então, há uma crise climática em andamento e que nós temos que entender como cada um pode e deve fazer o seu papel. Tanto no exercício da cidadania, Cris, quanto também, eu acho que no entendimento de quais são as políticas possíveis, o que é sustentabilidade realmente, como é que a gente cuida da floresta, como é que a agricultura pode plantar mais para ter mais produção por hectare no nosso país. Então, essa é uma situação importante para o mundo, eu acho que sobretudo para o Brasil, que o Brasil é um país riquíssimo de produção agrícola e que ao mesmo tempo tem uma floresta riquíssima, que é a floresta amazônica. Então, o segredo do nosso sucesso como país, eu acho que vai ser, nesse momento que há uma crise climática e há uma transformação da matriz energética, que ainda bem que o Brasil tem uma matriz energética excepcional, mas cada vez mais a gente está vendo mais combustíveis limpos em substituição aos combustíveis fósseis. A gente fala de biomassa, a gente fala de energia eólica, a gente fala de energia solar, a gente fala de automóveis elétricos. Hidrogênio. Assim, então, essa é uma tendência que a gente vê também, né? As pessoas tentando entender como elas podem não apenas pensar em sustentabilidade, mas ter ações diárias e ações de consumo e de conhecimento que levem a isso. Essa é uma segunda tendência que eu acho que é importante. Eu acho que uma outra coisa curiosa que acontece, e acontece depois de pandemia, é a valorização do luxo. E a valorização do luxo para pessoas que têm maior poder aquisitivo. As pessoas começam, talvez seja uma reflexão sobre a finitude da vida, né? As pessoas, se você olhar, as pessoas que têm mais dinheiro estão viajando como nunca. Aquele negócio, será que eu vou viver a vida inteira? Será que as pessoas que passaram por essa experiência... Você acha que criou um medo de morrer mais cedo? Ou de criou, entender que eu posso morrer a qualquer momento? Criou uma percepção, voltou a reforçar uma coisa que todos nós sabemos, mas nem sempre a gente pensa nisso, que nós somos mortais e finitos. Então, já que eu sou mortal e finito, deixa eu aproveitar um pouquinho, deixa eu viver um pouco mais. Então, a gente vê isso aí, é sempre uma característica pós-pandemia, momentos de crise. Nas guerras também foi assim. Depois da Segunda Guerra Mundial, foi um momento que teve uma explosão de consumo de marca de luxo ao redor do mundo. Então, o luxo está associado com a autogratificação, né? Você quer se dar um presente. Eu também agora eu vou comprar, vai. Agora eu vou comprar para quem pode, naturalmente. Entendi. Nem todo mundo pode, né? Eu acho que essa é uma terceira tendência muito, muito evidente que a gente observa. Todas essas... Eu falei só 3 tendências para não me estender muito. Claro. Mas, naturalmente, a gente observa no dia a dia, muito dos impactos disso tem a ver com como as pessoas saíram desse momento da pandemia, que ainda não é um momento totalmente digerido pela sociedade e que tem mudanças, inclusive, na relação trabalhista, quais são os elementos importantes em relação ao desenvolvimento de carreira, em relação se eu devo trabalhar no escritório, se eu quero trabalhar mais tempo na minha casa, se eu quero ter mais flexibilidade, se eu quero cuidar mais da minha saúde física. Tem um monte de coisas aí que está mudando. Essa história dos home office deu o que falar, porque eu fui falar que eu sou contra o home office. Nossa, eles brigaram tanto comigo. E aí eu falei, gente, assim, cada um tem uma opinião, mas eu acho que a presença e a troca e a conversa e a discussão é muito rica nos ambientes de trabalho, né? Então, você perder isso, você está perdendo parte da sua vida. Eu fico pensando, eu tenho uma certa pena de uma pessoa que fica presa em casa o dia inteiro e não conversa com ninguém. Como é que ela vai aprender? Como é que ela vai se relacionar, entendeu? Eu acho que uma coisa é a qualidade de vida, a outra é você se isolar do seu ambiente de trabalho, onde você
cresce, onde você se desenvolve, onde você pode buscar outras coisas, ter outras ambições dentro do próprio negócio. Então, eu falei isso, nossa, queriam me matar. Ô, Cris, na verdade, não existe uma verdade única aí. Para diferentes tipos de pessoas, diferentes tipos de organização, diferentes momentos de vida, mais flexibilidade pode ser bom. Para outras, talvez seja necessária uma maior presença no escritório. Por exemplo, curiosamente, quem está em começo de carreira devia estar mais presente no escritório, Sim. porque você troca mais, você absorve mais a cultura. Você está com um problema, você bate no braço do colega do lado e fala assim, me dá uma mãozinha aqui. É claro. Você não vai fazer isso numa videoconferência. Naturalmente, alguns profissionais que fazem trabalhos que são mais individualizados, ou que programador sim, e tal, sim. ou mesmo pessoas que têm maior senioridade, que podem operar mais, ou quando você precisa de uma situação em casa, sei lá, a pessoa que trabalha contigo, que cuida dos seus filhos, não foi, você deveria ficar em casa para cuidar dos seus filhos, não estar no escritório pensando que seus filhos estão sozinhos ou com um problema, por exemplo. Ou quando você tem que, sei lá, ir num médico e aparece de última hora algum problema de saúde na família, trabalha em casa. Então, eu acho que não tem uma receita única, sabe? O que Trabalha deve em casa, ter... não. Você está em casa cuidando da família que está doente, você está cuidando dos filhos, você não está trabalhando. Precisa anotar isso. Mas hoje você está cuidando do filho, você pode estar trabalhando, você pode estar sentado ali com o telefone celular, fazendo algumas coisas, participando de uma reunião. Não que eu seja fã do multitasking, mas eu acho que a gente consegue trabalhar Um pouco dá. relativamente bem de qualquer lugar, desde que você não esqueça que existe um núcleo de troca no escritório. Então, o Google tem uma política que grande parte dos seus profissionais trabalham 3 dias por semana no escritório. Segunda e sexta você pode trabalhar de casa. Você pode trabalhar de escritório também. Terça, quarta e quinta no escritório. Essa é a grande parte dos nossos funcionários. Funciona muito bem. Eu lembro que quando eu estive no Vale do Silício, era logo finzinho da pandemia, ainda estava todo mundo em casa, eu fui fazer uma visita no Google, e aquele escritório vazio me dava uma sensação, sabe assim, uns prédios, eu fui no NVIDIA, então, aquele prédio maravilhoso, tinha uma pessoa dentro. Nossa eu Senhora. não sei que dia que você foi, mas... Não, faz tempo. E também faz tempo, mas faz se tempo. você hoje em dia vai numa terça, quarta e quinta aqui na Faria Lima, Tá lotado. tá cheio. Se você faz numa segunda e sexta, tá mais vazio. E posso te falar uma coisa? Tem um pedaço disso aí que é a flexibilidade, que é muito importante para atrair determinados grupos. Gen Z adora ter um pouco mais de flexibilidade. Eu tenho uma casa lá na Bahia e o Google tem um benefício que durante 20 dias por ano você pode trabalhar de qualquer lugar. Certo. Tá? O famoso Work from Anywhere. Isso eu nem conhecia. Olha, eu não tiro 20 dias por ano, mas eu tiro alguns dias. Então, quando eu estou lá na Bahia, 6h15 da manhã eu estou na praia pegando onda, às 8 horas da manhã eu estou em casa, tomo um café, tomo banho, tomo um café, às 9 horas eu estou sentado trabalhando e trabalho feliz da vida. Olhando o mar. Que lindo. Um pouquinho atrás assim, mas eu estou lá trabalhando. E o que significa que esse é um benefício, por exemplo, que eu valorizo muito. Poder ter essa flexibilidade de trabalhar 20 dias por ano de um outro lugar. Mas isso eu acho bacana. Muito bacana. Isso eu acho super bacana. Você ter Esses benefícios quem tem família em outro incríveis. lugar, cara. Às vezes você tem uma família que mora no interior, mora no outro estado, ou você tem se você quer trabalhar numa casa de campo, você aluga lá uma casa de campo, super flexibilidade bacana. desse tipo é maravilhoso. Eu acho que esse tipo de benefício realmente é importante. Você acha que as pessoas vão criar mais negócios de tecnologia nos próximos anos? Porque eu tenho visto que tem migrado muito para a tecnologia. As grandes startups estão migrando muito para a tecnologia. Tem muita coisa muito legal acontecendo. E eu tenho visto que tem menos pessoas em produto de consumo, dos novos, estou dizendo. Você sente isso também, que muito do interesse está indo mais para a tecnologia? Continua sendo, e com a parte da inteligência artificial e da inteligência artificial generativa, muito mais. O que a gente tem que observar, Cris, é que o Brasil passou por uma fase, o mundo passou e no Brasil foi um pouco mais aguda, é que com uma taxa de juros de 13,75, o ambiente de startups foi impactado.
assim como o varejo foi impactado, assim como outros setores foram impactados. E é uma política muito bem desenhada pelo Banco Central, que a gente tem que entender o que está por trás, né, da questão do controle da inflação, das metas de inflação e tudo o que aconteceu depois da pandemia. E isso está entrando nos eixos, está voltando 9,75, daqui a pouco 9,25, e aí vai abaixando até chegar no nível de taxa de juros razoável que permita a gente voltar a ter o pleno empreendedorismo. Eu acho que esse foi o único fator de inibição, porque tanto a pandemia quanto a inteligência artificial generativa mostraram excelentes oportunidades de novos negócios aparecerem. Nos Estados Unidos, o comentário a gente sempre falou que uma empresa que tinha um valor de mercado acima de 1 bilhão era um unicórnio, né? A gente tem aqui na Faria Lima, na Oscar Porto, ali no centro da cidade, no Paraíso, em São Paulo, nós temos um campus para empreendedorismo, onde a gente acelerou em 8 anos, o Google acelerou 450 empresas. É gratuito, tá? É um centro de capacitação, porque a gente acredita que ter um ecossistema de empreendedorismo digital vibrante melhora a sociedade. Essas empresas conseguem fazer captação, elas criam um mercado mais eficiente, elas conseguem gerar emprego, elas conseguem criar valor para a sociedade. O que aconteceu durante a pandemia foi que nós tivemos que fechar aquilo lá. Agora nós voltamos a abrir o nosso centro e desse centro saíram 9 unicórnios. 9 empresas passaram por lá que tem valor de mercado de mais de 1 bilhão. Detalhe, hoje nos Estados Unidos já se fala que está por vir o primeiro unicórnio que vai ser uma pessoa só. Olha que loucura. Ou seja, vai chegar um momento que vai haver uma empresa que vai valer 1 bilhão e vai ser só uma pessoa. E isso fruto da inteligência artificial, que leva você a ficar hipereficiente. Então, às vezes, as pessoas questionam a inteligência artificial e eu falo o seguinte, eu sempre digo, a inteligência artificial é como um assistente para cada um de nós. Ela vai permitir que a gente ela reduz custos de acesso ainda mais para o cidadão, ela te dá mais informações, ela permite você fazer análise, permite você criar conteúdos, permite você estudar determinados conteúdos, como se você tivesse um assistente do teu lado, um assistente que ainda não tem uma forma física, mas é um assistente bacana. Agora, imagina esse assistente, o que ele precisa que você aprenda a fazer as perguntas certas, Exatamente, a conseguir dar os prompts certos, a conseguir entender como é que você consegue acessar a informação. Sem dúvida. Isso mostra o seguinte, as pessoas vão perder emprego não para a inteligência artificial, para elas mesmas, mas para outras pessoas que sabem usar bem a inteligência artificial. Eu falo que o mundo era feito de especialistas, né? Que você tinha que ser especialista em alguma coisa para conseguir ter sucesso. Hoje eu falo que o mundo é feito de pessoas extraordinárias. Porque se você não for extraordinário, a máquina faz o trabalho de 50 pessoas. Agora, se você for extraordinário, não faz o trabalho de uma pessoa extraordinária. Você tem que saber perguntar, tem que saber o que você quer para você conseguir usar o potencial da máquina. Exatamente. Então, não dá mais para ser medíocre se você quiser crescer no mundo de hoje, né? Você vai ter que ser muito bom no que você faz. Então, tem que estudar, né? É lifelong learning. Lifelong learning, cada exatamente. vez mais. E é uma coisa que essa nova geração, às vezes, não acha que não vai acontecer, vou cortar o caminho, vai dar um jeito, vou chegar mais rápido. E aí eu falo, olha, às vezes não é bem assim. Hoje tem que estudar e muito para você conseguir vencer. Eu acredito que a inteligência artificial traz mais emprego do que tira, né? Criou novas profissões. Como todas as tecnologias que vieram, trouxeram novas profissões e novas oportunidades. Isso também vai fazer a mesma coisa. Eu não sou zero contra, sou bem a favor. O Cris, você falou que você gosta de futurismo, né? Tendências e futurismo são coisas que estão perto ali, não são necessariamente a mesma coisa. Eu trabalhei com produto de consumo, assim como você. Em 1993, eu lancei no Brasil o Gatorade, que era uma bebida isotônica que permitia que as pessoas tivessem hidratação, não era energética era o Tafman E. Nós estamos falando de 30 anos atrás, né? Nossa, tem tudo isso? Tem tudo isso, 93, 23, 30 Nossa, anos. era muito inovador, hein, na época. Na época era um super inovador. E um dia nós trouxemos para a empresa uma futuróloga, eu nem sei se ela existe ainda, chamava Faith Popcorn, Faith de fé em inglês, né?
Faith Popcorn. Ela era futuróloga que trabalhava com a Coca-Cola nos Estados Unidos. E ela falava assim, muito em breve as pessoas vão fazer, ela cunhou o termo cocooning, quer dizer, o casulo que você fica na tua casa. Falei, muito em breve as pessoas vão fazer das suas casas verdadeiros casulos. As pessoas vão ter telas enormes nas suas casas, vão se preocupar com sofás maiores, vão se preocupar em ter cozinhas do lado de fora da casa ou cozinhas gourmet. vão ter velas para decorar a casa. E eu olhava aquele negócio e falava, será que isso aí é... Tá aí, ó, 30 anos depois, nós temos aquelas televisões de 90 polegadas, telões e projetores maravilhosos e sofás muito maiores. Os sofás hoje em dia, tem aquele sofá que você deita no sofá, né? E tem cozinhas gourmet, tudo isso é muito bacana. Para dizer o seguinte, alguns empregos daquela época, de 1990, eles não existem mais. Mas apareceram outros serviços, outras indústrias, outras experiências que fizeram com que a mão de obra fosse recolocada. A inflação naquela época era enorme, o desemprego naquela época não era muito diferente de como ele é hoje. Repara bem, o que gera desemprego normalmente não tem a ver com a mudança de tecnologia, tem a ver com a má gestão de uma macroeconomia num país. O que a gente está vendo agora logicamente, quando você fala de uma mudança muito rápida, e as mudanças estão ficando cada vez mais rápidas, exatamente porque as pessoas todas já têm acesso à tecnologia, então elas começam a ter uma adoção de uma nova tecnologia, ela parece mais rápida, o que a gente observa nós temos que também nos preocupar, como política de Estado e como até mesmo como uma vantagem competitiva das empresas, a gente tem que se preocupar em requalificar os profissionais que são impactados por essa tecnologia. A gente tem essa preocupação no Google. Em breve, nós vamos ter um evento aqui em São Paulo, o Cresça com o Google, onde a gente vai treinar 10 mil mulheres em inteligência artificial. Tá? A gente tem... quero entrar nessa, para ajudar. Se você quiser entrar nessa, depois a gente te dá mulheres. A data e os detalhes. São 10 mil mulheres que vão ser treinadas em inteligência artificial. Num sábado, um dia inteiro de treinamento para capacitação. Da mesma forma, nós estamos falando que você tem certificados. Nós estamos distribuindo, oferecendo gratuitamente para pessoas que querem fazer capacitação. Isso tudo está nos sites do Google, certo. As pessoas conseguem ir lá e buscar e encontram. Nós temos mais de 500 mil certificados sobre computação em nuvem, como é que você consegue usar as nossas soluções, como é que você consegue aprender a fazer código. Isso tudo é uma resposta, não é a resposta em si que vai resolver todos os problemas, mas a gente acredita que nós temos que participar desse movimento de requalificar pessoas. Maravilhoso. Papel social, né? Sim. Última coisa que eu vou te contar, eu tive numa dessas competições de startup para molecadas de 10 a 17 anos, mais ou menos, 16 anos. 100% delas eram empresas sustentáveis. A primeira colocação no pitch era, nós somos sustentáveis por causa disso. E quando eles foram se apresentando, eram acho que uns 15, eles foram se apresentando, eu falei, nossa, impacto social, impacto. Então, as pessoas realmente hoje têm mais consciência de que o impacto é uma preocupação, concordo com você plenamente. Tenho certeza que a empresa que não tiver esse olhar vai deixar de existir a longo prazo, ninguém vai comprar de uma empresa que não tenha uma preocupação ambiental. E tem muita mudança acontecendo. Nos próximos 5 anos a gente vai ver tudo diferente do que a gente via antes, né? Vamos assistir muita coisa nova. Obrigado pela tua presença. Deixa uma mensagem para a gente. Uma mensagem para os nossos empreendedores. Olha, se eu puder deixar uma mensagem para quem está por empreender ou quem está empreendendo, a primeira mensagem é uma mensagem de resiliência. Essa palavra ela é super usada, super batida, mas o super mais importante dela é que ela é super importante. Acho que cada vez mais o mundo tem essa necessidade, esse imediatismo está presente na vida das pessoas. Grande parte dos empreendedores, grande parte das inovações, grande parte das soluções de sucesso, as pessoas quando observam e falam, olha, aquilo está pronto, olha que sucesso.
Antes de ficar pronto e ficar visível, às vezes aquilo passou por anos de aperfeiçoamento que não é visível. Ou às vezes a pessoa teve 1, 2, 3 insucessos antes de ter um grande sucesso. Então, essa ideia de que o empreendedor vai ter uma grande ideia e logo aquilo vai virar um unicórnio, vai virar uma empresa grande, acontece, mas para muito poucas pessoas. A maior parte dos empreendedores são pessoas que trabalham, tentam, pivotam, buscam, às vezes não dá certo, aí você busca um outro caminho, às vezes você busca um outro caminho. Eu acho que o importante nisso aí é você não desistir, mas também saber a hora de fazer os ajustes necessários. Eu estou comentando isso exatamente à luz das experiências e à luz do imediatismo. Então, resiliência, acho que é uma função super nobre você ajudar a construir soluções que resolvam algum problema. Se você estiver resolvendo algum problema que pode tornar a sociedade, o Brasil e o mundo melhor, invista nisso, se você acreditar nisso. Tenha uma paixão pelo que você está trabalhando, a remuneração, a valorização, a fama, isso tudo é consequência. O mais importante é você ter paixão por resolver problemas e não desistir diante de todas as dificuldades que acontecem no dia a dia. É isso aí, maravilhoso. Gente, conversamos com o Fábio Coelho, presidente do Google, e que trouxe para a gente um monte de ensinamentos sobre como viver mais e melhor. É ou não é? Que isso, Cris, eu sou seu fã, admiro o seu trabalho desde que eu te conheço, desde que eu te via na televisão. Obrigado. Muitos anos. Obrigada pela presença. É isso, dá um like nesse vídeo, siga o nosso canal, porque aqui só tem tubarão de verdade, tubarão raiz que faz a coisa acontecer. Eu espero você aqui sempre no nosso Papo de Tubarões. Até a próxima.